Fala galera, tudo tranquilo aí com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje para resolver a provinha da Unifipa, Centro Universidade Padre Albino, conhecida como Universidade de Medicina, Faculdade de Medicina de Catanduva, prova feita pela Unifesp, uma prova bem bacana, assim, bem legal, achei no nível bem elevado, tá? Talvez uma das mais complexas do ano, tá bom? Juntamente com a Universidade de Barretos. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Bom, primeiro ele diz o seguinte: em meados de maio de 2021, o satélite Sentinel-1 registrou na Península Antártica o iceberg A76, alçado como o maior do mundo, com cerca de 170 km de comprimento e 25 km de largura. O A73 equivale a 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. O enorme bloco de gelo se desprendeu da plataforma Filchener-Horner e agora flutua nas águas do Atlântico Sul. Sabe-se que a Península Antártica é um dos locais que mais sofreu com as ações antrópicas. Nela não há povos originários e as ocupações fixas são bases científicas para o desenvolvimento de pesquisas. Em 1959, o Tratado da Antártica estabeleceu que o continente é uma reserva natural internacional dedicado à ciência e à paz. Bom, um trecho aí de uma reportagem, feita pela Veja, onde fala do desprendimento de um iceberg. E aí ele vem com perguntas relacionadas a esse fenômeno. Então ele diz assim, qual é o fenômeno ambiental responsável pelo desprendimento do iceberg A76 e cite a principal ação antrópica ação do homem que está potencializando esse fenômeno. Bom, vamos lá. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando, sem sombra de dúvidas, do aquecimento global ou da intensificação do efeito estufa, como você quiser, Aí, veja bem, o que acontece? O que é o efeito estufa? O efeito estufa nada mais é que um conjunto de gases localizados na estratosfera que funciona como um plástico de estufa. Ele tende a reter um pouco de calor em volta da Terra, aquela radiação que tende a se dissipar no espaço. Esses gases têm uma tendência de fazer uma retenção desse calor e causar então um conforto térmico. Então olha o que eu coloquei aqui, os gases estufas funcionam como uma película ao redor da Terra, fazendo retenção de parte do calor solar, criando o efeito estufa. Isso, dá uma olhada, mantém a superfície da Terra aquecida. É fundamental. Se isso não existisse, a temperatura média da Terra ia ser por volta de menos 18. Professor, que gases são esses que fazem essa retenção de calor? Nós temos principalmente o gás carbônico, depois o metano, o CFC, o óxido nitroso e aí vai. Mas o principal, o maior destaque, é sem sombra de dúvida o gás carbônico e depois o metano. Agora, o que é o aquecimento global? O aquecimento global ou intensificação do efeito estufa, ele está relacionado ao aumento excessivo desses gases que vão fazer a retenção de calor. E, obviamente, com o aumento desses gases é como se eu engrossasse a película, a capa da minha estufa. É como se eu colocasse um plástico mais grosso e, obviamente, a retenção então passasse a ser mais intensa. Então eu marquei aqui, o aumento crescente na liberação de gases de estufas, principalmente o gás carbônico, vem intensificando esse efeito. Desde a Revolução Industrial, a concentração de gás carbônico na atmosfera tem aumentado. Isso se deve principalmente à queima de combustíveis fósseis, isso atrelado ao desmatamento. Como a gente sabe, a fotossíntese é o único processo que tira gás carbônico da atmosfera e fixa na planta, então, para que ela possa fazer fotossíntese. Então, veja bem, aqui nós temos o metano, também vem aumentando, além do gás carbônico e tal, mas o gás carbônico é o principal, ele pede o principal. Eu coloquei o metano aqui só para fazer uma revisãozinha com vocês, produzido por vulcões, falhas geológicas, decomposição de resíduo orgânico como lixo, esgoto, pântano, e aí vai. E aí, dá uma olhada aqui, Esses gases, principalmente o gás carbônico,
se acumulando aqui no que a gente chama de estratosfera. Aqui eu coloquei o metano também, né? E a retenção de calor, tá vendo? Olha a retenção de calor, né? Esse acúmulo de gás carbônico na estratosfera é o principal fator de retenção de calor cada vez mais intenso. E com isso nós temos o derretimento das calotas e esses icebergs vêm se desprendendo, e o texto falou sobre isso. Então, eu marquei aqui para você, olha lá. O fenômeno ambiental chama-se aquecimento global ou intensificação do efeito estufa, e a principal ação antrópica é a queima de combustíveis fósseis, ou como você quiser, né, liberação de combustível, de gás carbônico, por ação do homem, como queima de petróleo, como queima de carvão, e aí vai. Mas a tua resposta ia ter que ser em cima mais ou menos disso aqui, tá? Esse é o item A. O item B, gente, ele fala assim, ó, a produtividade primária bruta, PPB, na Península Antártica é baixa quando comparada com muitos habitats que estão próximos à região equatorial. De acordo com os fatores abióticos, explique por que a produtividade primária bruta é baixa na região antártica. Gente, é assim, ó, primeira coisa, você tem que lembrar de produtividade. Produtividade é a quantidade de energia, de biomassa, né, que é transferida de um ecossistema em função do tempo. E toda vez que a gente fala em produtividade primária, o que é a produtividade primária? É a produtividade dos produtores. Então a gente costuma resumir assim, produtividade primária bruta é toda a matéria orgânica produzida pelos produtores, pelas algas, pelas plantas e etc. Seria a taxa de fotossíntese geral, né, desses seres. Então, produtividade primária, por conta de ser produtor, bruto, é tudo que o indivíduo produziu. Dá uma olhada aqui, ó. Bruto, né? Olha lá. Produtividade primária dos produtores, bruta, total de biomassa, de energia, de matéria orgânica produzida em um certo intervalo de tempo, né? E o processo que faz produzir é, sem sombra de dúvidas, a fotossíntese. Aí ele fala que na Península Antártica, a produtividade primária bruta ela é menor quando comparado com outras regiões, principalmente de região equatorial. Por quê? Porque tem a ver com a taxa de fotossíntese. Você tem que entender que quando você pega o globo aqui, se você olhar próximo aqui à linha do Equador, o que acontece? Dá uma olhada que a gente passa esse traço aqui, ó, né? Você tem aqui grandes florestas, ó, floresta equatorial, depois você tem florestas tropicais e savana. É só você perceber que próximo a essa área aqui, ó, próximo à linha do Equador, a incidência, a taxa de luminosidade que nós temos nesse local, obviamente é maior. Nós temos mais luz, a temperatura é mais intensa. A partir do momento que você vai saindo da linha do Equador, em direção ao Trópico de Câncer, em direção ao Trópico de Capricórnio e vai se aproximando aos polos, você pode perceber que a vegetação ela vai sofrendo uma modificação. Até que chega um determinado momento que você vem para o Ártico, você vem para a região Antártica, né? Você olha aqui no Polo Sul, a mesma coisa. Você vai ter gelo, a temperatura diminui. A intensidade luminosa, atrelada à temperatura, elas acabam decrescendo. E com isso a fotossíntese cai. Então você teria que buscar relação nesse tipo de informação que eu estou te dando para você poder acertar a questão. Eu coloquei aqui, olha lá, a produção ou produtividade primária bruta, que é a taxa de fotossíntese dos produtores, no caso o fitoplâncton, é menor na região antártica, pois é uma área onde a intensidade luminosa é menor, comparado a outras regiões da Terra, como por exemplo a linha do Equador. Por esse motivo a intensidade fotossintética acaba sendo menor. Então a luminosidade, se você quisesse agregar temperatura, tudo isso está valendo como resposta para poder acertar o item B dessa questão muito bonita, diga-se de passagem. Bom, aqui nós temos uma questão número 2, onde ele diz o seguinte: a figura representa uma parte da anatomia interna de um inseto, onde os túbulos de Malpighi estão associados ao sistema digestório. Deixa eu pegar isso aqui para você. Olha, dá uma olhada aí, ele faz um esquema do túbulo de Malpighi, põe essas setinhas, né? Ó, os túbulos são essas alças que estão aparecendo aqui, e ele põe as setinhas, tá vendo? Excretas. Aí tá caindo a setinha aqui, ó, né? Isso aqui é o intestino. Quando chega no final aqui no reto, ó, você tem reabsorção, né?
E aí, tá vendo? O azulzinho é reabsorção, depois o pretinho vão ser as fezes. Bom, o que ele quer com isso? Ele quer que você lembre da aula de excreção. Eu vou te mostrar como é que funciona o túbulo de Malpighi, se é que você não lembra. Agora, você quer ver? Ele fala assim, ó. Cite o órgão humano que exerce a mesma função dos túbulos de Malpighi. Veja, o que o túbulo de Malpighi faz? Excreção. Qual que é o órgão humano que faz excreção, gente? Obviamente é o rim. Se você pegar o sistema urinário humano, você vai ver o rim é de maior importância. Eu vou te mostrar ali já. E depois, como as unidades presentes nesse órgão humano evitam a eliminação de compostos úteis ao organismo. Bom, vamos por partes. Primeiro, sistema urinário humano, tá aí. Né? Aqui está o rim, ó. Esse é o órgão que consegue filtrar o sangue que chega aqui, né? E ao filtrar ele consegue formar urina, a urina vai descer no ureter, vai ser guardada aqui na bexiga e depois vai sair pela uretra, né? Então rim, ureter, bexiga urinária e uretra são super importantes, mas quem filtra é o rim. Então você teria que fazer uma associação, o que o túbulo de Malpighi faz no inseto, o rim faz no ser humano, tá bom? E a outra coisa, ó, aqui está o rim, né? Uma foto aqui do rim para você poder perceber aqui, esse formato de feijão, 10 centímetros mais ou menos do tamanho do rim, 150 gramas. E os néfrons, né? As unidades formadoras do rim são os néfrons. E nós sabemos que para poder formar urina, nós temos 3 fases. A primeira fase que é a ultrafiltração glomerular, né? Que é o fato daqui no glomérulo, ó, o plasma extravasar e muitos compostos químicos caírem na cápsula. E dentro do néfron, esse número 2 todo que você vê aqui, é um processo chamado de reabsorção. É a segunda fase da formação da urina. É onde você tira compostos de dentro do néfron e recoloca na corrente sanguínea. Aqui passam vasos sanguíneos. E aí você percebe logo no começo, por exemplo, olha lá, transporte ativo. Né? Eu estou fazendo reabsorção por transporte ativo de glicose, de aminoácidos, de vitaminas, são compostos úteis. A própria água que está saindo aqui por osmose, ó, tá vendo? Reabsorção de água, né? O próprio cloro, o próprio sódio, e aí vai. São esses fenômenos de reabsorção, por transporte ativo, por transporte passivo, por osmose, depende do que você está reabsorvendo, né? Que vão impossibilitar a saída de compostos importantes para a saúde do indivíduo na urina. Então, voltando aqui, olha lá, o órgão responsável é o rim e os compostos úteis para o organismo acabam não sendo eliminados pela urina por conta da fase de reabsorção. Ó, você teria que falar sobre isso aqui, tá? Obrigatoriamente. Que ocorre nos néfrons, ou seja, a retirada desses compostos do interior dos néfrons ou dos túbulos renais, enfim, você poderia citar dessa forma, né? De volta para a corrente sanguínea, tá? E com isso aí ia levar um 10 no item A. Vamos para o B. O B diz assim, ó. Explique o mecanismo fisiológico que ocorre nos túbulos de Malpighi e cite a principal substância nitrogenada que promove economia de água para o inseto. Bom, vamos lá. O que acontece aqui? Se você pegar aqui, ó, o funcionamento, né, do túbulo de Malpighi, dá uma olhada. O que o túbulo de Malpighi faz? Ele filtra do sangue para basicamente 4 coisas. Ele pega sódio, ele pega potássio, ele pega água e o que mais interessa que é o ácido úrico, que é a excreta nitrogenada do inseto, né? Isso tudo é lançado no fim do intestino. Só que a hora que vai acabar o intestino, que chega no reto, que é uma ampola que tem ali, existem glândulas no reto que nós chamamos de glândulas retais. O que elas fazem? Elas reabsorvem, elas tiram aí do reto 3 compostos. Elas reabsorvem, ó, o sódio, o potássio e a água. E elimina ácido úrico na forma de uma massa seca, parece umas bolotas. Se você olhar aqui no esqueminha, dá uma olhada. Ó, tá vendo? Ó, o túbulo de Malpighi é basicamente o mesmo desenho que apareceu para você. Tá vendo o túbulo aí, ó? Absorve, olha lá, sódio, potássio, água e ácido úrico, tá vendo? Tá tudo caindo aqui, ó. Tudo caindo aqui, ó, tá vendo? Todos eles, tudo caindo aqui, ó, e vem embora. Quando chega aqui nessa região retal, olha lá, eu tô reabsorvendo água, eu tô reabsorvendo sódio, água de novo, potássio, mas não vou reabsorver o ácido úrico.
esse vai sair como fezes, né? Como excreta, não como fezes, desculpa. Mas é na forma de umas bolas, assim, umas bolinhas de ácido úrico, né? Então é assim. E isso é legal, porque o ácido úrico praticamente é insolúvel em água, o animal praticamente reabsorve a água, né? Que ele ia perder junto com o ácido úrico, ele reabsorve, tem uma economia hídrica fantástica, né? E acaba conseguindo liberar a excreta nitrogenada. Olha lá. Nos túbulos, aqui saiu erradinho, viu? Túbulo de Malpighi, tá? Nos túbulos de Malpighi ocorre reabsorção de 4 compostos que estão no sangue dos insetos. São eles sódio, o potássio, a água e o ácido úrico, sendo que esses compostos são encaminhados dos túbulos para o interior do intestino, onde no final do mesmo existe uma glândula retal que reabsorve praticamente todos eles, com exceção do ácido úrico, que acaba sendo liberado como principal excreta nitrogenada. E o ácido úrico é um composto nitrogenado praticamente insolúvel em água, permitindo que os insetos eliminem essa excreta sem praticamente perder água. Então, a dinâmica da sua resposta eu espero que tenha sido essa aqui, tá bom? Então, tá aí mais uma questão, vamos para a próxima. Bom, a próxima fotossíntese, né? A fotossíntese sempre presente. A fotossíntese eu costumo dizer que é o fenômeno biológico mais importante do planeta. Então eles assim, no final dos anos 1800, Theodor Engelmann usou um prisma para decompor a luz solar e deixou os comprimentos de onda resultantes incidindo sobre um filamento de alga aquática. Além desse procedimento, acrescentou ao meio bactérias aeróbias que se concentraram em 2 regiões específicas ao longo da extensão dessa alga, como ilustra a figura. E aí ele começa a fazer perguntas. Bom, na verdade, esse experimentinho aqui que ele colocou é um experimento que a gente traz na aula, né? Que é esse experimento aqui. É a mesma coisa, só que eu acho que aqui está, né, mais bonito. Então aqui está a alga, tá? Uma alga filamentosa. E o prisma decompondo, você imagina um prisma, ó, vou voltar aqui, né? Ele vem com a luz e a luz bate aqui no prisma e decompõe, né? E aí você tem o vermelho, você tem o laranja, você tem o amarelo, você tem o verde, você tem o azul, você tem o anil, você tem o violeta e aí vai, né? Fez essa decomposição que você está vendo aqui. E a gente sabe, aprende que a planta quando faz fotossíntese, ou a alga quando faz fotossíntese, tem 2 cores que tem uma absorção maior por parte da clorofila, principalmente a clorofila A. Que cores são essas? Ó, é a cor aqui próxima ao azul e a próxima ao vermelho. Esse cara foi o cara que descobriu isso. Você sabe que quando a gente vai falar de fotossíntese, você tem que lembrar, né? Ó, a alga ou a planta, ela pega a água, ela pega gás carbônico, faz uma reação, produz glicose, produz água e libera oxigênio. Certo ou não? Libera oxigênio. E ele fala que junto foram colocadas bactérias aeróbias. Elas querem oxigênio. E aí esses pontinhos representam bactérias aeróbias. Perceba que as bactérias elas se concentram mais onde a luz é mais absorvida pela clorofila da alga. E aí o rendimento fotossintético é maior. E aí você observa que tem mais bactéria porque ela está atrás do oxigênio, ela quer oxigênio. Quanto maior a intensidade fotossintética, mais oxigênio libera. Então, obviamente que nesses pontos aqui eu tenho mais oxigênio aqui, né? E eu tenho mais oxigênio aqui. Certo? Olha lá. Resposta do A, porque nessas 2 regiões temos uma maior liberação de oxigênio, o que favorece a sobrevivência de bactérias aeróbias. E ainda, o processo metabólico da alga, que foi favorecido nos comprimentos de onda azul e vermelho, é a fotossíntese. Ela é a responsável por essa liberação de oxigênio. Esse foi o item A. Vamos para o B? Suponha que não houvesse o prisma. Que você não colocasse o prisma. Não colocando o prisma, você não ia conseguir decompor, né? Dessa forma aqui, ó. Ia aparecer um feixe só, tá? Bom, e que a luz branca atingisse essa alga inteira com a intensidade luminosa mantida no ponto de compensação fótico. Então você vai iluminar e a alga vai aumentar a fotossíntese até chegar no ponto de compensação fótico. Vai vendo.
Depois, nessas condições, como as bactérias possivelmente estariam distribuídas no meio em que foram colocadas? Justifique a razão dessa distribuição das bactérias. Gente, entenda. Se eu ilumino, primeiro sem o prisma, eu não vou ter a decomposição de cores. Então toda alga, ela vai estar realizando fotossíntese de forma homogênea. Esse é o primeiro ponto. E segundo, foi dado luz para que ela atingisse o ponto de compensação fótico. Olha o ponto aqui. Ponto de compensação fótico é onde a fotossíntese se iguala com a respiração. Olha lá, é o ponto 2 aqui, ó, é o ponto 2. Fotossíntese produz alimento e oxigênio, e a respiração consome o alimento e o oxigênio. Então, quer dizer, se tudo que é produzido é consumido, praticamente não vai se liberar oxigênio, né? Você não vai ter uma sobra significativa. Então, o que vai acontecer? As poucas bactérias que ficarão ao lado dessa alga, elas vão ficar distribuídas de forma homogênea, porque não tem um ponto de liberação excessiva de oxigênio. O pouco que é liberado de forma homogênea, tá? Mas praticamente nada, porque no ponto de compensação fótico produz 10, gasta 10. Então, eu marquei assim, ó, essas bactérias estariam distribuídas de forma homogênea, pois não haveriam pontos específicos de maior liberação de oxigênio, uma vez que o rendimento fotossintético seria uniforme. Além do que, se as algas fossem mantidas no ponto de compensação fótico, praticamente todo o oxigênio produzido no processo de fotossíntese seria utilizado no processo de respiração e, portanto, não teria praticamente sobra de oxigênio. Então, com isso, você varre qualquer gabarito, matriz de gabarito que ele possa colocar, não tem como o cara não te dar 10 se você colocou essas informações, tá bom? Bom, questão número 4, ele já envolve um pouco de histologia, sabe? Uma questão bem bacana. Fala assim, ó, o tecido hematopoético é responsável pela formação dos elementos figurados do sangue, que são leucócitos, que são os glóbulos brancos, as plaquetas, os trombócitos, as hemácias, os glóbulos vermelhos. A partir de células-tronco pluripotentes, são formadas duas linhagens celulares, as mieloides e as linfóides. As primeiras, que seriam obviamente as mieloides, dão origem a hemácias, às plaquetas e a alguns leucócitos. E as segunda dão origem aos linfócitos B e T. Por isso que é tecido linfóide, ele forma os linfócitos. Bom, aí vem assim, as células do tecido hematopoético são encontradas principalmente em qual órgão de uma pessoa adulta? Onde se encontra uma pessoa adulta esse tecido hematopoético? Esse é o primeiro ponto. E segundo, dos 3 elementos figurados do sangue, qual deles é encontrado em maior quantidade por milímetro cúbico de sangue em uma pessoa saudável? Bom, gente, a primeira coisa, tá aí. A gente dá essa aula quando vai falar de tecido conjuntivo, né? Esse é um tecido conjuntivo propriamente dito do tipo hematopoético. 2 tipos, olha lá, mieloide e linfóide. Se você pegar o mieloide, olha lá, corresponde à medula óssea vermelha. Medula óssea vermelha. O que acontece? Rico em células precursoras de todos os elementos figurados do sangue. Hemácia, leucócito, plaqueta. Então, você teria que lembrar disso. Puta, medula óssea. Quando você fala assim, medula óssea amarela, o que é? É o tecido mieloide com infiltração de gordura. Não é que você não produz, você até produz, mas a maior produção de células sanguíneas, ela é feita no mieloide, né? Na medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha, quando é uma criança, né, ela nasce, toda a parte interna do osso tem medula óssea vermelha. Lá na criança, toda a medula óssea vermelha. Ó. Com o avançar da idade, a maior parte da medula óssea vermelha é transformada em amarela. Vai dando lugar à gordura, né? Então você pega, por exemplo, um adulto, né? Olha lá, tá vendo? Você tem aqui no osso externo, né? Deixa eu mudar a cor aqui para você poder... Ó, osso externo. Você tem aqui nas vértebras, né? Região vertebral.
Você tem medula óssea vermelha. As costelas estão aqui na lateral, tá? O díploe do osso do crânio, que é essa região aqui. E as epífises do osso, do fêmur e do húmero. Tá aqui, ó, a epífise, essa cabeça aqui, ó, né? Do fêmur e a cabeça do húmero aqui, ó, tá? E depois a pelve, que é o conhecido osso da bacia, né? Isso num adulto. E depois quando chega no idoso, olha como reduz, gente. Tá vendo? O diplói tem, as vértebras também tem, algumas vértebras, as costelas, né? A parte da pelve também tem, mas é a parte superior da pelve, ó. Você pode ver que no adulto aqui, ó, é a pelve praticamente inteira, né? No adulto é mais a cabeça dela, né? Então, tá aí. E aí, olha lá, ele pergunta, né? O que mais tem de elemento figurado no sangue? Então, para vocês terem uma noção, ó, quando você pega glóbulos vermelhos ou eritrócitos, a contagem, ó, 3 a 5 milhões por ml de sangue. Glóbulos brancos, você tem de 6 mil a 9 mil por ml. E as plaquetas de 200 a 400 mil por ml. Então, assim, disparado, o que mais tem é o quê? Glóbulo vermelho. Você vê o sangue vermelho pela abundância que tem de glóbulo vermelho. É ele que dá cor ao sangue. Então, a resposta ficou assim, ó. Dá uma olhada aqui para você ver como é que nós anotamos. Ó, as células do tecido hematopoético são encontradas na medula óssea vermelha, no interior dos seguintes ossos. Aí eu coloquei, né, como era uma pessoa adulta, no interior do externo, das vértebras, costelas, diplói dos ossos do crânio, epífises proximais do fêmur e do hêmur, do húmero, da pelve. Como ele pediu o órgão, professor, será que ele pode aceitar no interior de alguns ossos? Eu acho que sim, Né? A gente não sabe o que a pessoa vai colocar na matriz de correção. Obviamente, se você, né, destrinchou dessa maneira, não tem como ele te dar errado. A gente fala assim, professor, eu estudei muito histologia e eu fui no tecido linfóide, que é onde é produzido o linfócito B, T, e coloquei tonsilas palatinas, baço, timo, né? Linfonodos espalhados pelo corpo. E eu lembrei dessas aulas de imunologia e também... Será que ele me dá certo? Lógico que dá, porque você também tem produção aí. É que o mais batido é a medula óssea. Então, eu creio que a maior parte das respostas vão ficar mais ou menos girando em torno disso, tá? E o elemento figurado mais encontrado no sangue de um adulto saudável, obviamente, são as hemácias, ou glóbulo vermelho, ou eritrócito, tá? Esse é o A. O B. Os linfócitos B e os linfócitos T citotóxicos atuam na defesa do corpo humano. Quais as funções específicas de cada uma dessas células no corpo humano? Gente, ó, isso é batido, hein? Linfócito B é uma célula super importante. Olha lá, apresenta um tempo variável de vida e possuem imunoglobulinas na superfície, que são proteínas que, quando liberadas, são chamadas de anticorpos. Só que além de já ter imunoglobulina na membrana, ele também pode produzir mais no seu retículo endoplasmático granular, mandar para o complexo Golgiense e liberar. E aí quando ele solta essas proteínas todas, a que já tinha e a que ele vai produzir, são os anticorpos. Então a maior função do linfócito B, obviamente, é a produção de anticorpos. Você sabe que o linfócito B, depois que libera os anticorpos, a gente acaba chamando ele de plasmócito, né? Plasmócito é o linfócito B depois da liberação de anticorpos, tá? Esse é o B. E depois tem o linfócito T. Linfócito T, você sabe que é uma célula, dá uma olhada. Ela tem vida longa, tá? E ela tem um núcleo, olha o tamanho do núcleo, enorme. Nós temos alguns tipos de linfócito T. E o que ele está pedindo especificamente é o linfócito T citotóxico, também conhecido como matador, assassino, CD8. O que ele faz? Por que esse nome? Ó, destrói células estranhas, com antígeno na superfície. Então, é uma célula que ela passa fazendo uma verificação bioquímica na membrana das células e se ela sentir algum composto na membrana de uma célula que não tem no corpo, ela entende que aquilo é algo estranho e ela libera uma substância chamada perforina que perfura a membrana plasmática dessa célula
e acaba levando a célula à morte. Olha lá, ó, pode destruir célula transplantada. Sabe aquele papo, puxa, o transplante não deu certo, teve rejeição. É essa célula aqui. Você sabe que muitas vezes um vírus, quando vai invadir uma célula, ele deixa um pedaço da sua cápsula lá na membrana da célula que ele invadiu, e muitas vezes por essa estrutura o linfócito T citotóxico, ele reconhece a célula como sendo uma célula com problemas e ele mata a célula para matar o vírus lá dentro. Olha lá, ó, células infectadas por vírus, tá? Então, a resposta ficou assim, ó. Os linfócitos B participam da produção de anticorpos e os linfócitos T citotóxicos são especializados em reconhecer antígenos ligados à superfície de outras células e destroem células estranhas, tá? Então, com as suas palavras, com o seu jeito, professor, eu coloquei que destrói célula infectada por vírus, eu coloquei que destrói célula transplantada que de repente tem um glicocálice diferente do glicocálice. Tudo isso está dentro do que nós escrevemos aqui, tá bom? Espero que você tenha acertado mais essa. Bom, agora vamos para a questão número 5. Uma técnica desenvolvida pela Universidade Federal de Viçosa pode reduzir em até 8 vezes o tempo para início da recuperação da área destruída pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho. Para isso, coletou-se DNA de 10 espécies vegetais do local, visando a produção de cópias das plantas sem que haja perda da constituição genética. Um dos pesquisadores da Federal de Viçosa afirma que os clones das árvores poderão florescer com 1 ano, ante 10 anos de suas matrizes naturais. Nessa técnica, uma série de hormônios de crescimento é utilizada na planta para acelerar esse processo. Bom, um trecho aqui, tal, extraído da Folha de São Paulo, falando sobre a recuperação de Brumadinho. Aí ele vem considere as seguintes estruturas retiradas de um vegetal. Semente, então teve polinização, teve fecundação, semente vai gerar um embrião, que é uma mistura genética de no mínimo 2 plantas, certo? Depois, fruto partenocárpico. Bom, fruto partenocárpico é fruto que foi originado sem fecundação, então é fruto que não tem semente, certo? Depois, estaca é um pedaço da planta, e pólen, grão de pólen, o gametófito masculino da planta, certo? Bom, qual dessas estruturas deve ser utilizada para obtenção de clone? Explique por que essa estrutura permite a obtenção de clones do vegetal de onde foi retirado. Gente, sem sombra de dúvidas é a estaca. Quando a gente está falando de técnicas de reprodução e tudo mais, a gente coloca uma reprodução assexuada induzida em planta chamada de estaquia. O que é estaquia lá? Uso de fragmentos da planta visando regenerar as partes faltantes. Você vai pegar um pedaço da planta que você quer e a partir daquele pedaço você vai formar as partes faltantes e com isso vai formar uma nova planta. É isso. Então, olha lá, exemplos, olha lá, ramos de gerânio, de rosa. Ramo é pedaço de caule, tá? Que é o mais comum, caule. Mas tem planta que dá para você fazer a propagação pela folha. Você tira a folha, enterra e a folha dá origem a uma nova planta. Olha lá, violeta, pezinho de fortuna, peperômia e aí vai. Outras, pedaços da folha. Você pode cortar a folha, né? Que aquele pedaço dá origem a uma planta nova. Ó, espada de São Jorge, begônia e aí vai. Então, ó o que eu fiz. Eu peguei uma roseira, cortamos um galhinho da roseira, tá? E colocamos aqui. A partir desse galho nós enterramos e nós vamos formar uma roseira nova. Então, com essa técnica eu consigo formar um clone, porque eu estou tirando um pedaço da planta. Quer dizer, a genética que tem aqui, está saindo um pedaço aqui. Então, a planta que vai ser formada tem exatamente a mesma constituição genética da planta original. Tá bom? Tá aí, ó. Para obtenção de clones, deve-se utilizar estaca. A estaca corresponde a uma parte do vegetal, geralmente o caule, mas pode ser a folha, enfim, né? Que é utilizado para aquilo que chamamos de propagação vegetativa, ou seja, formação de uma nova planta com a mesma constituição genética da planta mãe. Tá? Vou lá, tiro um pedaço da planta mãe e
consigo então formar um clone. Professor, quando eu tenho um pé de samambaia, corto um pedaço da samambaia e planto, é um clone? Lógico que é. Chama-se propagação vegetativa esse processo também, tá bom? Gente, B. Cite o hormônio vegetal que não deve ter sido utilizado nessa técnica e justifique sua resposta citando a ação desse hormônio no vegetal. O que acontece? Você sabe que existem muitos hormônios em plantas, muitos. Eu coloquei aqui auxina, giberelina, citocilina, ácido abscísico, etileno. Você geralmente no ensino médio estuda até aqui, esses são os mais importantes. Mas tem outros, ó, brasinosteroides, jasmonato, stringolactonas e aí vai. Esses três últimos provavelmente você nunca deve ter ouvido falar, mas eles existem. Então quando ele fala que vai ser utilizado hormônio para permitir o desenvolvimento da estaca, você sabe que tem três hormônios que tem muito a ver com o desenvolvimento da planta. Que tem a ver com o desenvolvimento de meristema, crescimento da célula, mitose, por exemplo, auxina. A auxina estimula o crescimento celular. Giberelina estimula o crescimento celular. Citocinina estimula a mitose. Né? O etileno, nós não vamos nem levar em consideração porque é um gás. Por que eu vou usar etileno? Etileno tem a ver com o amadurecimento do fruto, com a abscisão foliar, com... Mas o que com certeza assim, desses, ele gostaria que você citasse no item B é o ácido abscísico. Por quê? Porque eu quero fazer um desenvolvimento da planta, eu quero que ela se desenvolva. E quando a gente fala do ácido abscísico, dá uma olhada nas funções do ácido abscísico. Ó, inibir o crescimento das plantas. Então você acha que eu vou usar ácido abscísico que eu quero fazer com que a estaca se desenvolva? Eu vou usar ácido abscísico que ele vai inibir o desenvolvimento. A gente costuma dizer que o ABA, né, que é como a gente chama o ácido abscísico, ele é o hormônio conhecido como hormônio do estresse, porque ele não tem nada de desenvolvimento. Olha lá, ó, além de inibir o crescimento, induz a dormência de semente, induz o envelhecimento de folhas, flores e frutos, induz o fechamento do estômago, sempre puxando para baixo, nunca para desenvolver, sempre para inibir o desenvolvimento. Você está entendendo? Então, é isso aqui, tá? Então a resposta aqui que eu coloquei para vocês como uma resposta base, é lá, o hormônio que não deve ter sido utilizado é o ácido abscísico, pois o mesmo causa uma queda na atividade metabólica, inibindo assim a atividade vegetal, tá? Inibe o seu desenvolvimento. Combinado? Então tá bom. Vamos pro próximo. Questão 6. Questão 6 diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui, ó. As células são constantemente bombardeadas com sinais do seu ambiente. Esses sinais oferecem informações sobre níveis de nutrientes e oxigênio, além de outras características sobre o ambiente em que a célula está. Em organismos multicelulares, as células monitoram o meio e respondem aos estímulos específicos. Por exemplo, células pancreáticas liberam insulina em resposta ao nível de açúcar do sangue, famosa insulina. Como cai o pâncreas, os hormônios pancreáticos, a taxa de glicemia, é uma coisa absurda o quanto cai isso no vestibular. É absurdo, tá? Bom, continuando. Diferentes sinais podem instruir uma célula a se desenvolver, morrer ou mudar de função. Eles são detectados na célula-alvo por moléculas que ficam na sua membrana, chamadas receptores, que específicos para cada sinal permitem à célula o exame constante do ambiente. Bom, um trechinho de um texto aí e tal, onde ele toca da insulina, ele fala de receptores, né, presentes na membrana, relacionado a hormônios e etc. Aí vem com o que interessa, a pergunta. Aí ele diz assim, ó, qual hormônio pancreático atua de forma antagônica à insulina? E como deve estar o nível glicêmico para que seja estimulada a liberação do hormônio antagônico à insulina? Gente, está aqui o nosso famoso esquema, onde a gente diz sempre assim, gente, ó, quando uma pessoa se alimenta, geralmente tem muito carboidrato na alimentação e ela faz a digestão, ela absorve muito carboidrato, muito monossacarídeo, glicose principalmente. Então o que acontece? A taxa
de glicose fica alta. E quando esse sangue com uma taxa de glicose fica alta, uma hiperglicemia, estimula-se a célula chamada beta e inibe a alfa. O que a beta produz? A beta produz insulina. A insulina é produzida em momentos de hiperglicemia. O que ela faz? Ela estimula o fígado e também os músculos a absorverem mais glicose e formar glicogênio. Estimula a glicogênese para tirar a glicose da corrente sanguínea e esconder dentro das células. Então ela vai formar reserva de carboidrato, que é o glicogênio. Só que aí o que acontece? O indivíduo fica com uma taxa de glicose baixa, fica com hipoglicemia. Aí o que acontece? Quando o sangue passa hipoglicêmico, ele, estimula agora a célula alfa e inibe a beta. E aí, quem vem? O antagônico da insulina, o glucagon. Atua no fígado e no músculo, pedindo para fazer glicogenólise, quebra do glicogênio, tirando a glicose de dentro desses órgãos e jogando de volta na corrente sanguínea para que essa glicose possa chegar até as células e as células então possam obter energia. Então, tá aqui, o hormônio que tem ação antagônica à insulina chama-se glucagon. Glucagon. E o nível glicêmico de um indivíduo para que ocorra a liberação de glucagon deve ser baixo, ou seja, o indivíduo deve estar com hipoglicemia. Tá bom? Esse foi o A. Vamos ver o B. O B diz assim, a qual grupo orgânico pertencem os receptores de membrana? E explique como os receptores atuam para que a célula responda a um estímulo químico externo. Gente, dá uma olhada. Quando a gente fala sobre hormônio e tudo mais, um dos esquemas que a gente usa na aula é assim, gente, existe uma glândula endócrina ou glândula mista, como é o caso do pâncreas, onde os hormônios são produzidos. E esses hormônios são lançados na corrente sanguínea, vai para o sangue. E esses hormônios precisam atuar em células-alvo. O que é uma célula-alvo? É uma célula que tem na membrana plasmática receptores, onde o hormônio encaixa. Olha o hormônio encaixando aqui, tá vendo? E esse encaixe do hormônio a esse receptor vai fazer com que a célula mude o seu comportamento. Eu vou ter uma resposta celular. Agora veja, esse receptor é o quê? Gente, esse receptor, o receptor aqui, ou a membrana, ou dupla camada de fosfolipídio. O receptor é esse cara aqui, Quem é? Proteína. A membrana não é lipoproteica, tá? É proteína. Então, classe orgânica das proteínas. E, olha o que tem que acontecer, ele tem que ter uma forma específica para que o hormônio possa encaixar. E no momento que o hormônio encaixa lá, eu tenho uma transdução de sinal. Ou seja, eu tenho uma mudança de comportamento no interior da célula, para que a célula então venha mudar o seu comportamento. Ela entende o que esse sinal significa, tá? Então marquei aqui, os receptores de membrana pertencem ao grupo das proteínas. Os receptores apresentam uma forma molecular que permitem com que os hormônios possam se encaixar aos mesmos e assim propiciar uma transdução de sinal, mudando assim o comportamento da célula. Então era isso que ele esperava no item B da questão número 6. Gente, questão número 7 já envolve um pouquinho de genética, um exercício bacana pra caramba. Vamos ver? Ele fala assim, a herança da cor dos frutos, em uma certa espécie de planta é determinada por poligenes. Acho que essa expressão já, herança poligênica. É quando você tem muitos genes, ele tem a ver com aquela herança, lembra? Herança quantitativa, herança poligênica, herança aditiva. É quando você tem uma variação muito grande fenotípica dentro da característica estudada, né? Bom, vamos continuar. Cujos genes segregam-se independentemente. Os fenótipos dos frutos podem ser em ordem crescente de pigmentação. Então nós temos branco, amarelo, creme, laranja e marrom. 5 cores. Nesse caso, a planta que produz fruto branco possui apenas alelos não efetivos. O que é alelo não efetivo? Em herança poligênica, ao invés de a gente usar gene recessivo, né, a gente põe
Alelo não efetivo, não aditivo, é letra minúscula, só tem letra minúscula. Então vai dar um efeito mínimo fenotípico, que no caso é o branco. E quando o gene é representado com letra maiúscula, que você está acostumado a chamar de dominante, aí nós chamamos de gene efetivo, aditivo. E a letra maiúscula ela acrescenta, no caso aqui, um X de pigmento, né? Um X de pigmento. Olha lá. E a planta que produz fruto marrom apresenta todos os alelos efetivos. Então o mais claro, nenhum efetivo, e o mais escuro, todos efetivos. Bom, como é denominado o padrão de herança genética que determina a cor do fruto nessa espécie de planta? E quantos genes estão envolvidos no caráter em questão? Isso não é todo mundo que acerta, gente. Isso já é um exercício de genética, não que seja difícil. Mas que o aluno acha que não cai muito. O aluno gosta de ficar cruzando azão azinho com azão azinho, ficar calculando probabilidade. Quando chega nessas partes da genética, fica muito a desejar. Espero que não tenha sido o seu caso. E se foi, vamos ver como é que funciona. Ó, tá vendo? Herança quantitativa, herança poligênica, herança aditiva, lá. Herança quantitativa é caracterizada pelo efeito cumulativo de vários pares de genes que determinam caracteres de variação contínua ou quantitativa. São coisas que você vai estudar que vai variando de forma contínua, de pouco em pouco. Você vê a cor branco, né? Aí um amarelo, aí ele te dá um creme, aí ele te dá um laranja, aí ele te dá um marrom. É gradativo. Isso é usado, ó, cor de pele, cor de cabelo, cor de olho, altura, peso, inteligência, produção de leite. Qualquer uma desses exemplos, você tem uma quantidade de variações fenotípicas muito alta. Onde a gente diz assim, gente, em herança quantitativa, nós temos um gráfico que é padrão. Onde os extremos, eles aparecem sempre em menor quantidade, ó, o extremo mínimo e o extremo máximo, ó, variação fenotípica. O fenótipo mínimo e a média aparece sempre em maior quantidade, olha lá, sempre em maior quantidade. Esse gráfico é muito comum nesse tipo de herança. Então você ia ter que lembrar que herança é essa. E depois, 2 macetes para você poder fazer esses exercícios, né? Que geralmente a maioria dos exercícios saem com esses macetes. Um para calcular o número de poligenes, que é o que ele pede. Número de poligenes, você vê quantos fenótipos tem e tira um. Aí vai dar o número de poligene. E quando ele te dá o número de poligene, ele quer saber quantos fenótipos são formados, você faz ao contrário. Número de classes fenotípicas, você pega o número de poligene e soma 1. Mas no caso da pergunta, ele quer saber quantos genes estão envolvidos. Então você vai usar esse aqui, ó, esse aqui. Veja bem o que eu fiz. Ó, ele falou que o branco não tem nenhum gene aditivo, então pus todas as letras minúsculas. Todas. Aí você vai falar assim, mas como é que você sabe que são 4? Aqui, ó, o marrom, você colocou todas as maiúsculas. Como é que você sabe que são 4? Aqui no amarelo, você colocou uma letra maiúscula. Como é que você sabe? É porque se o fenótipo extremo para menos não tem nenhuma letrinha maiúscula, nenhum gene efetivo, eu vou acrescentando uma letrinha maiúscula, um gene aditivo, um gene efetivo, e o fenótipo vai mudando. Perceba que o amarelo tem um gene efetivo, não interessa se é o A ou se é o B. O creme tem 2 genes efetivos, ó. Aqui tá faltando um azão, gente, ó, aqui é azão, tá? Sim. Olha lá, aqui também tem 2, aqui também tem 2. O laranja tem 3, ó, 2A e 1B aqui, ó, 2B e 1A. Agora, como é que você sabe que são 4? Porque eu usei essa formulinha. Número de poligenes, que é o que ele queria. Eu peguei o número de fenótipos, que no caso 1, 2, 3, 4, 5, e subtraí 1. Então, olha o que ficou. 5 menos 1, 4. São 4 poligenes, olha lá. Você pode ver que cada um tem 4, ó. Tá vendo? E aí a resposta fica assim, ó. O padrão de herança genética, nesse caso, é denominado herança quantitativa ou poligênica ou aditiva. Você pode usar qualquer um desses nomes. E o número de genes envolvidos, 4 genes. 4 genes. Se ele pedisse quantos pares? 2 pares, mas ele não pediu pares. Ele pediu quantos genes, tá bom?
Bom, o item B, ele diz assim, ó, duas plantas produtoras de frutos creme foram cruzadas entre si e a descendência foi de 100% de fruto creme. Quais os genótipos das plantas cruzadas entre si? E caso uma das plantas geradas na descendência seja submetida a um cruzamento teste, qual será a probabilidade de termos uma semente gerada nesse cruzamento originar uma planta produtora de frutos brancos? Bom, você tem que montar o esquema. Ó, planta creme cruzada com uma outra creme, dando 100% creme. Creme, você lembra no exercício que eu fiz agora, que ele tem que ter 2 genes aditivos ou efetivos? 2 letrinhas maiúsculas. Agora, creme com creme para dar creme, só sendo assim, ó. Esse creme, ó, 2 maiúsculas no A e minúscula no B. E aqui o contrário, maiúscula no B e minúscula no A. Você sabe por que eu fiz isso? Porque num caso como esse, qual gameta que essa planta vai produzir? Azão, Bzinho. E essa? Azinho, Bzão. Hora que você pega isso com isso e faz a fecundação, olha o que sai. Só sai creme. Não tem como sair diferente disso. O exercício falou que o creme com creme ia dar só creme, nesse caso aqui, né? Então tá aí. Agora veja só, ó o que vai acontecer. Ele diz que a planta... Bom, primeiro ele pede o genótipo das plantas cruzadas, tá aqui o genótipo de um e o genótipo do outro. Tá aqui a resposta, né? Aí ele falou que essa planta creme foi feito um cruzamento teste. Então você ia ter que lembrar que cruzamento teste é quando eu pego um heterozigoto e cruzo com um homozigoto recessivo. O termo cruzamento teste significa isso. Então o que eu faço? Tá vendo? Aí ele quer saber qual é a probabilidade, ó, de nascer uma planta que vai produzir fruto branco. Então o que eu fiz? Eu peguei o A daqui com o A daqui, estou cruzando, olha lá, ó. Azão, Azinho, Azão, Azinho. Depois Azinho, 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 olha lá, tá vendo? Ó. Aí eu fui no B, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, olha lá. E depois Bzinho, Bzinho, Bzinho. Eu cruzei a letra separada, eu não preciso cruzar tudo junto, eu não preciso montar aqueles quadrados de Panot, nada disso. Eu cruzo A com A, B com B e tenho os resultados. Qual é a probabilidade de sair uma planta que produza fruto branco? Bom, branco é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Qual é a chance de sair Azinho, Azinho? Aqui, gente, ó. 2 em 4, que é meio. E qual que é a chance de sair Bzinho, Bzinho? Aqui, ó. 2 em 4, que também é meio. Tem que ser Azinho, Azinho e Bzinho, Bzinho. O que eu faço? Eu multiplico, multiplicando, resultado 1/4 ou 25%. Então a resposta desse item B, o genótipo das primeiras plantas cruzadas é esse e esse, e a probabilidade é 1/4 ou 25%. O exercício de genética, ó, top, deve ter selecionado bastante, né? Questão número 8. Uma população ancestral de cervos foi separada pelo surgimento de uma cadeia de montanhas. Então você imagina que aqui surgiu uma cadeia de montanhas. Tá aqui, ó, né? Tá aí. Após um longo período dessa separação, todos os animais da população do oeste tinham pelagem castanha. Então quem estava na região oeste, dá uma olhada na pelagem. Tudo pelagem castanha. Beleza? Continuando. Diferentemente dos animais do leste, que tinham pelagem marrom, olha lá, pelagem marrom. Então você começa a pensar assim, né? Antigamente eram cervos vivendo juntos e de repente um surgimento, surgiu uma cadeia de montanha, ficou um grupo de cervo para cá, um grupo de cervo para cá. De um lado o cervo ficou de uma cor, do outro lado o cervo ficou de uma outra cor. O que a gente começa a pensar? Começa a pensar no processo de especiação. Isolamento geográfico, especiação, alopátrica, aquela história toda. Bom, continuando. Depois dessa diversificação fenotípica, formou-se uma passagem através das duas montanhas. A passagem é essa aqui. Deixa eu apagar aqui para você. Olha lá, ó a passagem. Ele até anotou aí, tá vendo? Ó, passagem, né? Aí eles começaram a se ver novamente, a se encontrar, né? Olha lá, através da montanha, e eventuais animais de uma população puderam migrar
para a outra, como mostra a ilustração. Show! Aí ele vem no item A. Como se denomina o fator inicial que possibilitou a diversificação fenotípica nesses grupos de animais? O aparecimento das montanhas, dividindo o que era uma população em duas. Ele quer saber, né, o nome desse fator inicial. Já vamos falar. E cite um fenômeno genético que pode ter contribuído para que essas populações diferissem, não apenas fenotipicamente, mas também genotipicamente. Bom, então, o que eu queria? Que você lembrasse da especiação alopátrica. Especiação alopátrica é quando nós temos uma população lá no começo e nós conseguimos fazer um isolamento geográfico, que foi o que aconteceu. Classicamente, ele mostra um isolamento geográfico, né? Porque aparecem aquelas montanhas. E você divide a população em dois grupos. E o tempo vai passando e vão ocorrendo fenômenos como mutação, que é o mais importante. Vai acontecendo recombinação gênica, fecundação, crossing over, né? Eu vou embaralhando os genes e, obviamente, seleção natural, que num local eu seleciono algumas coisas diferentes do outro local. O ambiente é diferente. E os seres vão mudando, até que ficam seres de subespécies diferentes e o tempo continua e pode ser que eles se tornem espécies diferentes. Se isso acontecer, nós temos um isolamento reprodutivo. Ou seja, eles não conseguem mais cruzar. Se conseguir, não consegue fecundar. Se conseguir, não consegue gerar um indivíduo. Se esse indivíduo for gerado, ele é estéril. Ou seja, não vai mais gerar indivíduos férteis. Então a especiação é essa. E nós começamos com o isolamento geográfico. E que fator biológico pode ter acontecido que trouxe uma diferença genética entre as duas? Principalmente mutação. Porque a mutação é o único fenômeno biológico que cria genes novos, que traz novas características, não embaralha só o que tem. Então eu marquei aqui, olha lá, o fator inicial que possibilitou a diversidade fenotípica foi o isolamento geográfico. E um dos fenômenos genéticos que pode ter contribuído para que as populações diferissem genotipicamente são principalmente as mutações. Tá? Essa é a resposta do A. Vamos para o B. Suponha que durante a separação das populações não tenham se desenvolvido mecanismos de isolamento reprodutivo pré-zigótico. Não tenha acontecido nenhum isolamento pré-zigótico. Quer dizer, eles ainda conseguem cruzar e conseguem gerar um zigoto. Eles conseguem. Bom, mas sim houveram mecanismos de isolamento reprodutivo pós-zigótico. Nessa situação, cite duas evidências pós-zigóticas de que os cervos do oeste não mais pertençam à mesma espécie que os cervos do leste. Gente, isolamento pré-zigótico é quando eu tenho isolamento espacial, é quando eu tenho isolamento sazonal e estacional, onde a reprodução é em época diferente, é quando eu tenho um isolamento etológico, o comportamento fica diferente, é quando eu tenho isolamento mecânico anatômico, que eles não têm anatomia mais apropriada para cruzar. É quando eu tenho isolamento gamético, que o gameta de um não tem mais afinidade bioquímica com o de outro. Mas ele diz que nada disso aconteceu. Ele fala de isolamento pós-zigótico e não pré-zigótico. E aí pós-zigótico, olha lá, nós temos anormalidade no zigoto híbrido. O que é anormalidade no zigoto híbrido? Forma o zigoto. Ó, mas o zigoto não completa o desenvolvimento, ele tem problemas. Ou nascem indivíduos com problemas fisiológicos e eles não chegam à maturidade sexual. Isso é anormalidade no zigoto híbrido. Ou se ele nascer, infertilidade do híbrido, nasce um híbrido e ele é estéril. Então eu tenho que colocar na resposta esse tipo de coisa. Ele pede duas, né? Eu coloquei a anormalidade no zigoto híbrido. Você poderia ter explicado, olha lá, zigoto não completa o desenvolvimento embrionário ou indivíduos com problemas fisiológicos que não atingem a maturidade sexual. Isso é um. E o outro, olha lá, infertilidade de animais que porventura surjam do cruzamento entre os dois tipos. Mas eles nascem e eles são estéreis. Então, infertilidade.
tá? E aí com isso você mataria o item B, tá bom? Gente, essa é a resolução Medicina Catanduva. Espero que tenha sido útil para vocês. É um prazer estar aqui ajudando vocês aí a darem uma olhadinha nas questões, a gente fazer esse comentário. Espero que seja útil. Se você gostou aí, eu fico muito feliz e te espero na próxima resolução. Sangue no olho, essa vaga ainda vai ser sua, eu tenho certeza disso, tá bom? Precisando da gente, é só chamar, tá? Forte abraço e até a próxima. Valeu!